Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Mais de 254 mil celulares foram roubados ou furtados no estado de São Paulo em 2025. O número é enorme e ele representa uma queda de 6% em relação ao ano anterior. Ainda assim, a insegurança é uma realidade, principalmente nas grandes cidades, né? Na zona sul da capital paulista, por exemplo, uma mulher foi roubada quando entrava no prédio em que mora. Ela aguardava a liberação para entrar no prédio depois de fazer o reconhecimento facial. 2 homens de moto surgem armados e exigem o celular. Câmeras de segurança do condomínio registraram a fuga dos criminosos com o aparelho. Traumatizada, a mulher não quer ser identificada e contou os momentos de terror que viveu. Ele desceu com a arma e colocou na minha cabeça, me encurralou, no portão e ficou falando, dá o celular e passa a senha correta, senão eu vou tirar, senão você vai morrer, enfim. Nessa hora eu fiquei com bastante medo, acabei dando a senha. Nessa outra imagem, é possível ver que outros criminosos dão apoio à ação. Segundo o pai da vítima, seguranças particulares que trabalham na rua ainda tentaram impedir o crime. Eles perceberam e deram um tiro, né? O presidente da Associação de Moradores do bairro diz que assaltos são frequentes. Inclusive tem um morador há pouco tempo que saiu daqui por causa disso. Ele foi assaltado no portão de saída daqui do prédio. No ano passado, mais de 254 mil celulares foram roubados ou furtados no estado. Para se ter uma ideia, seria como se todos os aparelhos dos habitantes de Araraquara, no interior paulista, fossem levados. Só os roubos foram quase 100 mil em 2025. É praticamente toda a população de Ubatuba, no litoral. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o reforço no policiamento provocou a queda de 15% nos roubos. No ano passado, o governo paulista criou um sistema que permite rastrear aparelhos levados por criminosos. Assim que o telefone é reativado, uma mensagem informa a restrição e a pessoa tem 3 dias para entregar o telefone numa delegacia. O sistema ajudou a recuperar mais de 17 mil celulares no ano passado. Na volta do judiciário, o presidente do STF diz que criação de código de ética é prioridade e nomeia a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta. No Legislativo, Davi Alcolumbre e Hugo Mota defendem a autonomia do Congresso Nacional. Na reportagem especial, o raio-x da falsificação no Brasil, um prejuízo de 468 bilhões de reais por ano. Nos Estados Unidos, Flórida registra menor temperatura em 90 anos e até as iguanas congelam. Israel reabre passagem de Rafah, única ligação entre Gaza e Egito. No Paulistão, Palmeiras perde para o Botafogo e Abel Ferreira reclama da saída de jogadores. E tem também o dia seguinte ao título do Corinthians, na Supercopa do Brasil. Oferecimento Bradesco. Precisou de dinheiro? Chama o Pix com crédito do Bradesco. O Brasil registrou mais de 11 mil decisões judiciais em casos de maus-tratos animais. Isso nos últimos 6 anos. Em metade dos processos, a pena aplicada foi branda. O aumento destes crimes acende um alerta. Em São Paulo, a polícia tenta identificar o homem que matou um cachorro a tiros em uma via pública. Caramelo, como era chamado, vivia na rua, perto deste shopping, na zona leste de São Paulo. Era cuidado por moradores e trabalhadores do bairro. Ele era bem doce, calmo, ele não ia em cima de ninguém. Um vê, traz água, traz um pouquinho de ração e a gente fica chateado, né? Porque hoje em dia a gente tem que zelar pelo ser humano e pelos animais. Uma câmera de segurança registrou o crime em janeiro. Caramelo aparece na área de acesso do shopping acompanhado por 2 seguranças. Em seguida, é solto e fica na calçada. Depois, um homem se aproxima do cachorro, saca a arma e atira.
As balas são analisadas pela perícia e a polícia tenta identificar o suspeito. Além da morte propriamente dita do animal, disparo de arma de fogo em via pública pode acertar uma pessoa, pode acertar uma criança, e foram 12 disparos, né? Tinha muita gente passando na calçada no momento dos disparos, né? Um estudo mostra que o número de decisões judiciais sobre maus tratos a animais mais do que dobrou em 6 anos. As principais vítimas foram os cachorros. Os números indicam o crescimento de denúncias e de casos que chegam ao judiciário, mas mostram também as dificuldades da justiça em concluir os processos e punir os responsáveis de forma efetiva. Em 50% desses casos, a justiça não conseguiu identificar se tinha culpa ou não. Por quê? Pode ter faltado uma perícia, pode ter faltado provas. Os outros 50% dos casos que ela conseguiu chegar a uma decisão final, a decisão muitas das vezes foi para a pessoa, o infrator, pagar uma multa ou um salário mínimo, inclusive para casos graves. Em São Paulo, o governo sancionou uma lei que reconhece o vira-lata caramelo como expressão de relevante interesse cultural. O objetivo é dar mais visibilidade à causa animal. Eu acho que o que está faltando mesmo é amor, respeito, não só os animais, mas como o próximo também. Em Santa Catarina, a polícia vai ouvir esta semana uma adolescente na investigação da morte do cão Orelha. A garota foi filmada ao lado de um dos adolescentes investigados pela morte do cão. Os dois aparecem juntos na beira da praia, em Florianópolis, na data em que Orelha foi espancado e torturado. Os investigadores também analisam 1000 horas de imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os responsáveis pelas agressões. Os advogados dos adolescentes suspeitos negam qualquer envolvimento no caso. Depois do fim de um drama que mobilizou equipes de buscas em Minas Gerais, a polícia agora tenta descobrir as circunstâncias, do desaparecimento de uma menina de 4 anos. A criança tem autismo e não fala. Ela foi encontrada numa área de mata no último sábado. Em casa, em segurança. Alice recebe o carinho da família depois de dias de angústia. A mãe agora respira aliviada. Chorei demais, eu abracei ela, peguei ela e falei, ai amor, graças a Deus você está aqui com a gente de volta. Foram 48 horas sem nenhuma notícia da menina de 4 anos. Alice desapareceu na tarde de quinta-feira no sítio dos avós, na zona rural de Jeceaba, Minas Gerais. A criança foi encontrada no sábado, numa área de mata, a cerca de 2 quilômetros da casa dos avós, e tinha apenas arranhões pelo corpo. A polícia aguarda o resultado de exames para confirmar se a menina realmente não sofreu nenhum tipo de violência. Peritos também tentam refazer o trajeto percorrido por Alice durante o período em que ela esteve fora de casa. Estamos diante de uma situação em que a vítima é uma pessoa autista de 4 anos de idade, não verbal, que não se comunica por meio de palavras. O pai acompanha as investigações e diz que não acredita que a filha tenha saído do sítio sozinha. É muito difícil você pensar numa criança com as limitações que ela tem, passar, vamos dizer, 48 horas debaixo de sol, chuva. Ela não ter desmaiado, ela não ter um caso de hipotermia, algo do tipo, é muito suspeito. Os serviços do INSS foram retomados hoje em todo o país, depois de 5 dias de interrupção para atualizar o sistema. Dona Fátima não tem conseguido acessar o aplicativo Meu INSS. Vai aproveitar que as agências reabriram para tentar descobrir a data da perícia médica. Nós entramos no aplicativo, digitamos as nossas senhas várias vezes e essa senha não confere, diz que não confere, que não está certo. A gente até imagina, será que eu estou ficando doida? Os serviços disponíveis pelo aplicativo e pelo telefone 135 foram suspensos na noite de terça-feira passada para a modernização dos sistemas previdenciários e foram retomados nesta segunda-feira. O novo sistema deve aumentar a capacidade de processamento de serviços digitais e ajudar a reduzir a fila de espera para análise de aposentadorias, pensões e auxílios. Alguns atendimentos feitos presencialmente nas agências poderão ser acessados pelo aplicativo. Hoje, a fila de espera por benefícios supera 3 milhões de pessoas. No ano passado, o aplicativo Meu INSS recebeu cerca de 134 milhões de acessos mensais. Segundo o Instituto, por conta do período de suspensão, os serviços que exigem biometria podem enfrentar lentidão.
Uma emergência agora no Rio de Janeiro. Uma mulher morreu, a filha dela de 7 anos ficou ferida no desabamento da casa delas. A criança ficou soterrada por mais de 5 horas. Os pedidos de socorro da criança sob os escombros guiaram as buscas. Já vai tirar. Calma, já está quase acabando. O desabamento foi nesta comunidade, perto do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio. O pai da criança ainda tentou retirar a família, mas não deu tempo. Correria, ele escutou um barulho aqui, um estalo e gritou, mas não deu tempo. O teto caiu tudo em cima da minha mãe, em cima de mim também. Então... Eu fiquei presa lá, mas consegui escalar, que estava cheio de madeira tampando o caminho. Aí eu consegui coisar e sair. Depois de 5 horas, Ágata Valentina Martins, de 7 anos, foi retirada dos escombros. Ela foi levada para um hospital e tem quadro de saúde estável. A madrugada aqui foi soterrada e agora... Mas pouco tempo depois, a morte de Michele Martins, de 40 anos, foi confirmada. 8 pessoas tiveram ferimentos leves. Mais de 50 militares do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate. Toda essa área precisou ser interditada. E depois de análise, a Defesa Civil informou que 13 imóveis do entorno devem ser demolidos. Ainda não se sabe se o desabamento foi provocado pela chuva que atingiu a cidade no fim da noite de domingo ou por falhas na estrutura do imóvel. Nós temos muitas causas diferentes, é importante aguardar o trabalho da Polícia Civil, mas todas elas, obviamente, podem impactar de alguma maneira qualquer edificação. Este vídeo mostra a condição de uma das casas. Essa casa vai cair na cabeça da gente, olha isso, tá? Olha lá, água pingando direto, ó, muito. Em Madureira, também na Zona Norte, outra casa desabou no Morro do Cajueiro. Um morador foi levado ao hospital em estado grave. Cidades do interior e da região metropolitana de São Paulo seguem em alerta para inundações, desabamentos e ventania. A Defesa Civil orienta as pessoas a evitarem as áreas de risco. Em Itapecerica da Serra, um carro foi rapidamente cercado pela água e a motorista teve que subir no teto até ser resgatada por outras pessoas. A força do temporal também derrubou o muro desta casa. Yara e os filhos, um bebê de 1 mês e uma criança de 6 anos, não estavam no local. O imóvel foi interditado. Falaram, olha, você precisa sair, deixa tudo que você tiver, só pega seus documentos, algumas roupas, roupa das crianças e você tem que sair. Foram 65 ocorrências de queda de árvores, 13 de enchentes e 6 de desabamentos no domingo na Grande São Paulo. 80 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica. Segundo a concessionária, a situação já foi normalizada. A Defesa Civil reforçou as orientações de segurança durante os temporais. A população deve manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas. Outra recomendação é jamais tentar atravessar áreas que estejam alagadas. Choveu em um único dia, em poucas horas, quase 70 milímetros. Isso é a chuva esperada para praticamente uma semana. A parte positiva de tudo isso é não ter vítimas, o que denota que os sistemas de alerta estão funcionando. As pessoas estão mais conscientes, estão se cuidando mais. Apesar da chuva dos últimos dias, os principais reservatórios do estado continuam em situação de alerta. O Cantareira, responsável pelo abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas, opera com 23,4% da capacidade. Notícia importante para o seu bolso: a conta de luz vai continuar sem aumento em fevereiro. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as chuvas dos últimos 15 dias de janeiro foram suficientes para recuperar o nível dos reservatórios em quase todas as regiões do país. Portanto, bandeira verde. Por esse motivo, não vai ser preciso acionar as usinas termoelétricas, que encarecem a conta de luz. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anunciou hoje que vai priorizar a criação de um código de ética para os ministros da Corte. E a relatora da proposta vai ser a ministra Carmen Lúcia. Esse anúncio foi feito durante o discurso de abertura do ano judiciário. O ministro Edson Fachin afirmou que o momento é de ponderações e autocorreção e citou o Código de Ética da Corte como um compromisso. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal,
a eminente ministra Carmen Lúcia por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Para esse especialista, a escolha de Carmen Lúcia para a relatoria da proposta foi acertada. Seja pela trajetória dela como julgadora, como ministra, o histórico de decisões que ela tem, seja também pela sua própria trajetória profissional e pessoal. Também pelo fato de que ela já se mostrou, em um passado recente, favorável a essa discussão, favorável à implementação desse Código de Ética e Conduta no Supremo Tribunal Federal. A discussão sobre um código de ética vem na esteira da crise que a Corte enfrenta desde que as investigações sobre o Banco Master chegaram ao STF. A escolha por Carmen Lúcia se deu principalmente pelo respeito que os demais integrantes têm pela ministra, mas também porque ela é considerada uma pessoa persistente. O assunto é visto como espinhoso, já que desagrada a uma ala da Corte. Fachin vai enfrentar o primeiro teste ao tema no dia 12, durante um almoço com os colegas. No cardápio, o primeiro debate é sobre as regras de conduta. Ainda na sessão, o presidente Lula defendeu a atuação do STF. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também saiu em defesa do Supremo. A história da Corte no Brasil democrático, a altivez e a dedicação deste plenário asseguram que, malgrado os inevitáveis percalços por mal entendidos, a confiança no tribunal há de ser, mais uma vez, recompensada. Também participaram da cerimônia os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. O advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado ao STF em novembro do ano passado, além do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo. O Supremo deve analisar neste semestre pautas como as emendas parlamentares, a ação penal por tentativa de obstrução de justiça contra Eduardo Bolsonaro e o julgamento dos acusados pelo assassinato de Marielle Franco. E a semana começa com um alerta, principalmente para o estado de São Paulo. Lidiane Sayuri já está por aqui. Boa noite, Lid. Como é que fica o tempo nos próximos dias, hein? Oi, Edu. Olha, além de uma nova formação de Zacas, que é aquele grande corredor de nuvens, um ciclone extratropical começa a se formar entre a costa do Sudeste e do Sul do Brasil. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Até quarta-feira, áreas do Sudeste e do Centro-Oeste podem registrar mais da metade da chuva esperada para todo o mês. Em Campo Grande, terça-feira de temporais à tarde e à noite, máxima de 26 graus. Já em Salvador, sol entre poucas nuvens e calor de 32. Em São Paulo, pancadas a qualquer hora, faz até 26. No sul do país, um forte contraste. Enquanto o Rio Grande do Sul tem tempo seco e calor, com temperaturas acima dos 35 graus, o litoral de Santa Catarina e o Paraná entram em alerta para tempestades e fortes rajadas de vento. As imagens de satélite mostram muita nebulosidade sobre o Brasil. Destaque para esse corredor de nuvens, as Zacas, que se estende entre o Centro-Oeste e o Sudeste. A chuva persistente pode causar transtornos em São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. No norte, o Amapá segue em alerta para chuvas frequentes. No nordeste, pancadas isoladas no litoral. Em Rio Branco e em Cuiabá, máxima de 32 graus. Em Aracaju, faz até 30. No Rio de Janeiro, 35 e até 33 em Porto Alegre. Tempo delivery. A Lucimar é de Vitória, Espírito Santo. Oi, Lucimar. Se prepare para tardes quentes e abafadas por aí. Terça de chuvas rápidas e até 34 graus. Na quarta, 35 com pancadas à tarde. Quinta nublada com 31. A Rosilda é de São José do Mipibu, Rio Grande do Norte. Boa noite, Rosilda. A terça pode começar com névoa, depois o sol aparece. Na quarta, chuva rápida à noite. Na quinta, sol entre nuvens com chuva fraca. Máximas entre 30 e 32 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Edu, Cris.
Obrigado. Ainda hoje, os cuidados que os pais precisam ter para evitar que crianças tenham acesso às canetas emagrecedoras. E a seguir, os destaques da rodada do fim de semana no Paulistão. Aqui em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0, depois de 12 anos de tabu. Daqui a 2 rodadas, hein? A gente vai conhecer os 8 classificados para as quartas de final do Paulistão. E também definir os 2 rebaixados. Tem time grande ainda em perigo. Kleber Machado está com a gente. Oi, Kleber. Vem por aí 2 rodadas emocionantes. Sem dúvida. Oi, Cris. Oi, Edu. Boa noite para você. Entre os classificados estão dos grandes o Palmeiras, praticamente garantido, e o Corinthians, que tem um jogo quinta-feira contra o Capivariano, também deve se classificar. O São Paulo e o Santos não estão classificados nesse momento, mas o São Paulo tem um jogo sábado, que vai ser transmitido aqui na Record, contra o Primavera, que pode ser decisivo. E o Santos vai ter o Noroeste, espera a volta do Neymar. Enfim, essa é a situação nas 2 próximas rodadas. Mirassol e Novo Horizontino começaram a jogar ontem, mas por causa da chuva forte, o jogo foi paralisado e só terminou hoje. Um jogo que levou 2 dias para acabar. A partida que começou ontem entre Mirassol e Novo Horizontino teve que ser interrompida por causa da chuva. E o segundo tempo foi disputado nesta segunda-feira. No domingo, o Novo Horizontino fez 1-0. Luiz Otávio se enrolou com a bola que sobrou para Rômulo. E hoje, o Mirassol empatou com Carlos Eduardo. O Novo Horizontino segue líder do Paulistão com 13 pontos. O vice-líder é o Palmeiras, que teve uma atuação contra o Botafogo resumida em 3 frases do zagueiro Bruno Fux. Um jogo muito ruim hoje. Não tem desculpa. Ficamos devendo. O Botafogo pagou o que devia. O gol de Leandro Maciel acabou com um jejum de 12 anos sem vencer o Palmeiras. O resultado mostrou para o torcedor palmeirense que a conta de entrada e saída de jogadores para o início da temporada não está fechando. 5 atletas deixaram o clube e apenas um foi contratado para 2026. Fazer contas, é olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha, a minha responsabilidade é de hoje assumir, e tenho que assumir a responsabilidade de uma má exibição num gramado péssimo para as 2 equipas. O clássico da rodada entre São Paulo e Santos foi no Morumbis. E mesmo com 8 santistas à frente, Tapia achou um espaço para abrir o placar para o tricolor. Em seguida, Luciano fez 2-0. A vitória fez o São Paulo ganhar 2 posições na tabela. E com a derrota, o Santos caiu 3 e está a 2 pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Responde a pergunta da Cris se tem time grande correndo risco. E a seguir, na reportagem especial, nossa equipe acompanhou as operações da Receita Federal no combate à pirataria. E também entra em vigor uma das etapas do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Passagem de Rafah, que conecta a faixa de Gaza ao Egito, é reaberta depois de quase 2 anos. Nos Estados Unidos, uma criança de 7 anos teve uma overdose acidental de um medicamento usado em canetas emagrecedoras. Bom, esse caso é um alerta para os pais, né? Essas canetas precisam ser guardadas na geladeira, um espaço a que as crianças normalmente têm acesso. Por isso, uma boa conversa é fundamental. O alerta feito pela mãe chamou a atenção. Jessa, de 7 anos, vive com a família na Califórnia, nos Estados Unidos, e repetiu o que via em casa. A mãe usa canetas emagrecedoras. Ela aplicou as injeções. Em seguida, começaram os sintomas: vômitos, fraqueza e desidratação. Foram dias no hospital com soro e medicamentos, até que finalmente voltou para casa. As substâncias conhecidas como semaglutida e tirzepatida são os princípios ativos das canetas emagrecedoras. Quando elas são utilizadas em grande quantidade, pode ocorrer intoxicação. E não há antídoto.
Só dá para tratar os sintomas e aguardar. Pode levar a alguns distúrbios, como alterações de glicose, distúrbios gastrointestinais, muitas vezes dores de cabeça, desidratação e às vezes até quadros neurológicos graves. O caso nos Estados Unidos é um alerta para pais. O medicamento precisa ser mantido refrigerado. Por isso, é importante conversar com a criança, que normalmente tem acesso à geladeira de casa. A Jéssica usa a caneta emagrecedora e ela ensinou a filha de 10 anos a ficar longe do remédio. Eu expliquei que a mamãe ia começar com um remédio que é proibido para criança, que ela não podia nem chegar perto, para não ter nenhum problema e ela não vir a se machucar. Eu não pego porque eu sei que não pode. Crianças maiores de 12 anos só podem utilizar medicamentos como canetas emagrecedoras com orientação médica. O tratamento é indicado em casos de diabetes e obesidade infantil. Prevenção de acidentes com medicamentos dentro de casa, especialmente na pediatria, é função dos adultos e uma proteção que a gente tem que dar para todas as crianças. 2 operações simultâneas impediram ataques terroristas em manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro. O monitoramento das redes sociais foi decisivo para frustrar os planos. 15 pessoas foram presas. A polícia invadiu a casa para cumprir um dos mandados de prisão na zona oeste do Rio. A suspeita de participação no grupo foi detida. Em outro endereço, uma empresa de serviços de internet também foi fiscalizada. Um homem com o uniforme da empresa foi levado à delegacia. Cartazes, computadores e celulares foram apreendidos, assim como um revólver e um soco inglês. 3 pessoas foram presas suspeitas de integrar o movimento que, segundo a polícia, não tem vínculo com partidos políticos e tinha o objetivo de provocar pânico. Eles criaram um grupo para discutir manifestações não pacíficas, ou seja, com o uso de atos de violência, e pretendiam inclusive usar coquetéis Molotov e bombas de fabricação caseira com bolas de gude, de alto poder lesivo. De acordo com as investigações, os suspeitos divulgavam na internet manuais com instruções para fabricar os artefatos e como provocar situações de caos. Um desses atos ocorreria na Assembleia Legislativa do Rio, mas as apurações revelam que o plano também previa ações semelhantes em outras regiões do país. Em São Paulo, a Polícia Civil também impediu um ataque que ocorreria num dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Paulista. 12 pessoas foram detidas. Um dos grupos de mensagem onde tudo era combinado tinha 8 mil participantes. Disseram que era uma mobilização de brincadeira, era uma brincadeira entre todos. Ou seja, uma desculpa que não cola e a gente vai a fundo nas investigações e poder responsabilizar essas pessoas. Eles queriam tumultuar, agariando pessoas para fazer uma manifestação e fazer um tipo de atentado. Você já viu aqui no começo do JR que o STF voltou aos trabalhos. Também hoje, em Brasília, foi a vez do Legislativo retomar as sessões depois do recesso de fim de ano. Deputados dizem que vão se empenhar para votar projetos importantes ainda no primeiro semestre por causa das eleições de outubro. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, subiram juntos a rampa do Congresso e foram recebidos por integrantes do governo. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, também estava presente. Em ano eleitoral, o calendário de votações no Congresso vai ser apertado. A expectativa é de que os projetos mais importantes sejam discutidos agora no primeiro semestre. Em agosto começam as campanhas eleitorais. Com isso, a disputa política por esses corredores vai ser mais intensa. Depois da cerimônia, a Câmara já votou e aprovou 2 projetos de interesse do governo Lula. A medida provisória que criou o programa Gás do Povo e a abertura de créditos de 83 milhões de reais para o setor rural. O presidente Lula não participou, mas enviou uma mensagem sobre as prioridades do governo. A primeira delas é a PEC da segurança pública, que cria um ambiente adequado para a maior cooperação da União com os estados, hoje responsáveis pela gestão da segurança pública. O presidente da Câmara defendeu a autonomia do Congresso em relação às emendas parlamentares. Cabe a este plenário, soberano e independente, perseguir esse caminho dia e noite,
com votações de propostas de interesse do país e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. O fim da escala 6x1, a análise do veto presidencial ao projeto de redução de penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e a investigação sobre o Banco Master também estão na pauta de prioridades. Enquanto isso, no Senado, a prioridade é analisar logo alguns vetos do presidente Lula, como no caso da redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro, do acordo Mercosul-União Europeia e também do caso da indicação de Jorge Messias ao Supremo. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, fez um resumo dos projetos aprovados em 2025 e disse que o Congresso deu passos importantes com a aprovação de pautas da área econômica. Fez ainda uma defesa da democracia e do diálogo neste ano eleitoral. Precisamos, mais do que nunca, de diálogo, de bom senso e de paz. A discordância faz parte da política. O debate faz parte da vida pública. A discordância não pode jamais se transformar em violência. Entre as principais pautas que devem ser analisadas em sessão conjunta do Congresso está o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas aos condenados pelo 8 de janeiro. O PL foi aprovado no fim do ano passado. A nossa expectativa é que a sessão seja marcada e que nós possamos apreciar. Quanto ao resultado, eu acho que a votação do projeto em si já demonstra qual vai ser a tendência do plenário. Eu acredito que o veto do presidente Lula à dosimetria mantém essa chama, de tensão acesa. A tensão entre os poderes, ela continua ativa, tanto do Congresso, com o Supremo, com o governo. Outro tema prioritário é o acordo Mercosul-União Europeia. O Palácio do Planalto enviou hoje o texto ao Congresso. Para ter validade, o acordo precisa ser aprovado pelos parlamentares. O Palácio do Planalto também precisa enviar ao Senado a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina chegou a ser agendada, mas Alcolumbre desmarcou a sessão por falta de comunicação oficial do Executivo. O nome de Messias precisa passar por votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois pelo plenário. O Planalto sinalizou que a mensagem vai ser enviada este mês ao Legislativo. A CPMI do INSS vai retomar os trabalhos na quinta-feira. A expectativa é pelo depoimento de Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, que foi liquidado. A comissão pediu permissão ao STF para que Vorcaro preste esclarecimentos. Também há requerimentos para que o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, compareça à CPMI. A vacinação contra a chikungunya começou hoje em Mirassol, interior paulista. A cidade foi escolhida para começar esse projeto piloto do Ministério da Saúde. A meta é imunizar 37 mil pessoas entre 18 e 59 anos. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Uma mulher de 52 anos, acusada de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, foi presa em Cascavel, no Paraná. Ela tentava tirar um novo RG depois de ter rompido a tornozeleira eletrônica. A mulher não teve a identidade revelada. Um menino de 4 anos morreu ao ser atingido por um muro em Itapevi, Grande São Paulo. Ele caminhava ao lado do pai quando um trator atingiu a estrutura que desabou. O pai passou mal, foi socorrido e liberado. O homem que operava a máquina não tem habilitação e foi preso. A gente vai agora para os Estados Unidos, onde documentos federais vazados revelaram a suposta identidade dos agentes de imigração envolvidos na morte de manifestantes em Minneapolis. Parlamentares democratas pressionam por mais transparência, enquanto os republicanos tentam destravar a paralisação do governo americano. O impasse da paralisação do governo gira em torno do Departamento de Segurança Interna, responsável pelo combate à imigração ilegal.
Depois da morte de 2 americanos em Minneapolis, os democratas querem a suspensão dos recursos do órgão, que tem verba para funcionar até 13 de fevereiro. Se os parlamentares não entrarem num acordo, o departamento não terá recursos para continuar funcionando. Agora à noite, a chefe do Departamento de Segurança Interna, Christine Owen, afirmou que todos os agentes do ICE em Minneapolis usarão câmeras corporais. E assim que a paralisação acabar, a medida será expandida para todo o país. Documentos federais vazados por um site jornalístico revelaram o que seria a identidade dos agentes federais envolvidos na morte do enfermeiro Alex Pretty em Minneapolis durante uma manifestação. O governo ainda não confirmou os nomes. Mas, segundo o que foi divulgado, Jesus Ochoa, de 43 anos, e Raimundo Gutierrez, de 35, atuavam no sul do Texas. O presidente Donald Trump afirmou hoje que a paralisação dos serviços federais está perto do fim. Ele usa as tarifas impostas a outros países para justificar que os Estados Unidos atualmente recebem mais dinheiro do que nunca. Hoje, Trump anunciou nas redes sociais que chegou a um acordo com a Índia para reduzir as taxas de 25% para 18%. Israel reabriu de forma parcial a passagem de Rafah, única ligação entre a faixa de Gaza e o Egito. Depois de 1 ano e 8 meses, a passagem de Rafah, a única conexão entre a faixa de Gaza e o Egito, foi reaberta nos 2 sentidos. Hoje, os primeiros pacientes foram transferidos para hospitais egípcios. Cerca de 20 mil pessoas estão na fila para atendimento médico. Como a passagem fica numa área que segue sob controle militar de Israel, as travessias são fiscalizadas e limitadas a 150 pessoas por dia, segundo a imprensa israelense. Caminhões com ajuda humanitária também podem entrar no território por outros cruzamentos pela fronteira com Israel. O principal negociador do governo americano, Steve Witkoff, se reunirá amanhã com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele vai representar a Casa Branca na retomada das negociações do programa nuclear do Irã. O presidente iraniano confirmou o retorno das conversas para a próxima sexta-feira. O regime iraniano desistiu de realizar exercícios militares no Estreito de Hormuz, principal rota do comércio mundial de petróleo. O Irã também libertou Erfan Soltani, de 26 anos, manifestante que chegou a ser condenado à pena de morte por participar dos protestos. Ele teve a sentença suspensa depois da pressão de Donald Trump. Milhares de pessoas estão sem energia elétrica no sul e sudeste dos Estados Unidos por causa de uma tempestade de inverno, isso a baixíssimas temperaturas. Na Flórida, as temperaturas foram as mais baixas em 90 anos. E na Carolina do Norte, nevou muito. A paisagem da Carolina do Norte está assim, com neve em estradas, telhados e praças. Este morador diz que nunca viu tanta neve. As autoridades alertam para as condições nas ruas e estradas do estado. No fim de semana, um caminhão ficou preso na neve em cima de uma ferrovia. O motorista conseguiu deixar o veículo antes que fosse atingido por um trem. Ninguém ficou ferido. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, várias regiões registraram temperaturas mínimas históricas, incluindo o estado da Flórida. Os termômetros chegaram a marcar 5 graus negativos, o que não acontecia há 90 anos. A tempestade de inverno afetou as iguanas do estado, que quase congelaram. Dezenas caíram de árvores e foram entregues às autoridades ambientais. E vem mais frio intenso por aí. Pelo menos é o que previu a Marmota Phil, num evento tradicional realizado hoje na Pensilvânia. Ao sair da toca, o roedor teria visto a própria sombra, o que significa que as baixas temperaturas devem seguir por mais 6 semanas. Caso contrário, o clima de primavera poderia chegar mais cedo. Entre 2012 e 2022, a previsão do Dia da Marmota teve 50% de acertos. O Chile oficializou a candidatura da ex-presidente Michelle Bachelet para o cargo de secretária-geral das Nações Unidas.
Michelle Bachelet recebeu o apoio do presidente do México e também do Brasil. A ex-presidente chilena já ocupou o cargo de alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ela é uma das candidatas para substituir o português Antônio Guterres, que tem mandato até o final do ano. Depois de jogar contra o Corinthians, Lucas Paquetá foi oficialmente apresentado hoje pelo Flamengo. Paquetá disse que preferiu voltar ao clube do coração, mesmo com propostas do futebol europeu. O jogador recebeu e recusou uma oferta do Chelsea, da Inglaterra. Tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. O Flamengo pagou cerca de 260 milhões de reais para contratar o atleta até dezembro de 2030. Roma passou a cobrar ingresso, veja só, para turistas chegarem perto da Fontana di Trevi, que é o cartão postal da cidade. A polonesa não reclamou. Vale milhares, milhões. É linda, disse ela. Quem chegou bem pertinho da fonte pagou o equivalente a R$ 12,40. A cobrança começou hoje. O turista americano notou a diferença e elogiou. Está muito melhor do que ontem. A Fontana di Trevi é uma das atrações mais famosas de Roma, onde turistas jogam moedas para fazer pedidos e, segundo a tradição, voltar à cidade. A taxa deve arrecadar mais de 37 milhões de reais por ano, dinheiro que vai financiar guias e garantir entrada gratuita para moradores em museus da capital. Roma segue uma tendência. Veneza já cobra a taxa em dias de pico e Paris aumentou o ingresso do Museu do Louvre para visitantes de fora da União Europeia. Aqui na Inglaterra, o governo estuda autorizar cidades a cobrar uma taxa turística sobre estadias, com recursos destinados à infraestrutura, transporte e serviços locais. A proposta ainda está sob análise. Se não dá para controlar o turismo de massa, a estratégia é lucrar com ele. Quem pagou encontrou menos lotação. De graça, só distância. Você sabe que a pirataria causa prejuízos bilionários à nossa economia. Num único ano, foram mais de 460 bilhões de reais com o mercado ilegal. O setor mais atingido é o de roupas e acessórios. Nossa equipe acompanhou com exclusividade operações da Receita Federal no combate a esse tipo de crime. E você confere a partir de agora na série especial do Jornal da Record. Pirataria nós podemos resumir como todo tipo de falsificação ou de produtos ou utilização indevida de marcas. Aqui já foi passado uma mão de tinta, tá ligado? O cara vai começar a fazer outra. Ela vem com etiqueta interna, com sugestão de preço em dólar. Quando a gente fala pirataria, nós estamos falando de vários ilícitos. Contrabando, falsificação, contrafação. Nós temos, em primeiro lugar, vestuário. O aeroporto de Guarulhos ele é a maior fronteira de movimentação de pessoas do país. A cada 4 passageiros que chegam em viagem internacional no Brasil, 3 chegam por Guarulhos. O Jornal da Record teve acesso a áreas restritas do Aeroporto Internacional de São Paulo. Do outro lado dessa porta, passageiros suspeitos de levar produtos piratas têm a bagagem revistada. Ele já teve outras retenções com camisa, vestuário. São relógios de marcas famosas, mas são todos piratas, né? Uma mochila que não foi despachada veio junto dele e ela está repleta de óculos contrafeitos. Os óculos de sol não tem como você garantir que eles tenham a proteção UV adequada, né? Então a pessoa compra achando que está protegendo o olho e daí não está, né? O passageiro que levava os produtos piratas saiu da China
viajou até a Etiópia e de lá veio para o Brasil. Tem uma gama ali de mais de 40 informações que eu acabo cruzando para poder selecionar os passageiros que são de interesse da fiscalização. A gente tem, por exemplo, tecnologias com sistema de reconhecimento facial, outras tecnologias que nos permitem identificar e selecionar o passageiro. Acaba atuando como mulas, vários trazendo o mesmo tipo de mercadoria, aquelas operações que vê a Receita Federal fechando o shopping, indo lá na região do comércio, muitas vezes começou o fruto daqui. A gente vai rastrear e ver para onde está indo. Normalmente abastece ali centro de São Paulo. Tudo pronto, já todo mundo embarcado, pode seguir. O principal objetivo hoje é a gente combater o comércio de mercadorias irregulares. Aqui, principalmente vestuários, acessórios. Quem traz essa mercadoria não paga os tributos. Para a economia formal, esse tipo de comércio representa concorrência desleal. O problema se repete pelo país. Em Foz do Iguaçu, a Receita Federal encontrou uma loja que só vendia roupas falsificadas. Tudo foi apreendido. Em outro ponto da cidade, um grupo foi flagrado retirando produtos irregulares de um carro e colocando parte deles em um ônibus para tentar driblar a fiscalização. Segundo um estudo da USP feito no fim do ano passado, 21% dos entrevistados admitiram que compram roupas e acessórios em locais com risco de oferta de produtos falsos, como lojas desconhecidas na internet e vendedores ambulantes. Em todo o estado de São Paulo, a Receita Federal tem 3 galpões como este daqui. Cada um tem cerca de 22 mil metros quadrados, com capacidade para armazenar mais de 2,5 milhões de toneladas de mercadorias. A pirataria no setor de vestuário é a que mais gera perdas para a economia do país. Por ano, o prejuízo passa de 87 bilhões de reais. Produtos que vêm da China e passam pelos portos, aeroportos e pela tríplice fronteira, ou, infelizmente, já fabricados dentro do Brasil. Vira da onde, irmão? Right? Essas sacolas a senhora tem lá embaixo? Sim. Mas sim, tem mais ou menos uma ideia de valor que foi gasto? Ah, é coisa barata. Sim. Coisa antiga. É um transporte irregular, né? É muito comum isso hoje no estado de São Paulo. Algumas empresas de transporte se deslocarem no sentido da região do Brás e Bom Retiro, levando passageiros para fazer compras e aí vender esses produtos que muitas vezes não tem nota fiscal emitida, não tem uma produção regular. A pena para quem fabrica produtos falsificados varia de 3 meses a 1 ano de prisão. Já quem vende mercadorias com nomes e símbolos das marcas sem autorização pode pegar até 4 anos de reclusão. A pena é muito baixa. Isso é um prejuízo para todo mundo, para todo o mercado, porque você está incentivando o crime. E a gente vai continuar nesse assunto. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição você confere no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo, de graça, no Record Plus. Você fica agora com a novela Mãe e logo depois de Reis tem capítulo especial de Chamas do Destino. Ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.